Bom dia! Bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras e hoje falando de um tema muito importante com um convidado muito especial. Hoje eu quero falar com vocês que sofrem de varizes. Isso mesmo. E para falar desse tema, eu convidei o Dr. Vinícius Bignato. Ele é médico, cirurgião vascular e endovascular. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. É um Bom prazer dia. estar aqui com vocês. Igualmente, seja bem-vindo ao programa. E o senhor também é coordenador do Serviço Hospital Barueri? Serviço Vascular do Hospital Barueri? Sim, é um serviço público que nós atendemos um público bem amplo lá na região de Barueri também. Conheço, pertinho, né? Pertinho daqui. Bom, doutor, nós vamos falar de um tema que acomete muitas pessoas, homens e mulheres, até quero entender aí se as mulheres também são campeãs em varizes. Mas me conte um pouco sobre o seu trabalho, como que é o seu trabalho como cirurgião vascular? Duda, nós temos formação já há cerca de 10 anos, na formação médica, e ao longo de toda a atividade médica, nós vamos fazendo vários aperfeiçoamentos. Então, nós iniciamos na cirurgia geral, depois nós realizamos aperfeiçoamento de cirurgia vascular, e em cirurgia endovascular e ultrassom vascular. Então, uma longa trajetória aí de mais de 10 anos de especialização médica. Então, são especializações diferentes no caso, São especializações né? diferentes e complementares, Entendi. né? Hoje, a carreira médica de especialista, ela demanda tempo, ela demanda esses investimentos. Agora me diz uma coisa que eu tenho uma curiosidade, porque eu estou com varizes. Eu quero saber se ela é genética, porque meus pais têm. É pergunta extremamente Todo pertinente. mundo acha que tem essa dúvida, né? Perfeita. Se é genético. É uma ótima colocação. Tem determinação genética na formação de varizes, sim. As varizes é um histórico no consultório que nós vemos, os pais, principalmente o pai de mulheres, nós observamos muito essa tendência de formação de varizes. Então isso faz parte do nosso questionário na avaliação clínica no consultório. Agora, por exemplo, meu pai tem varizes, realmente tem muito mais que minha mãe. E eu comecei, mas eu não sei ainda identificar, porque começa com vasinho, no meu caso, bastante vasinhos. E aí, quando eu fiquei grávida, o médico identificou uma varize e aí falou, olha, isso aqui você vai precisar tratar no futuro. A minha pergunta é, quando que eu procuro um cirurgião vascular? Muito pertinente, e você mencionou um ponto que é bem interessante, que é a gestação, né? Então, os pacientes que possuem o histórico familiar de varizes, eles possuem tendências à formação de varizes. Então, nos primeiros sintomas, então quais são esses sintomas? Dor, cansaço nas pernas, algum tipo de inchaço, principalmente ao longo do dia. O paciente acorda bem e vai desenvolvendo esses sintomas ao longo do dia. Além disso, os primeiros sinais que os pacientes observam são esses vasinhos. Eles podem ou não estar correlacionados a varizes. E para avaliação completa, o ultrassom vascular nos norteia muito bem nesse tipo de conduta e condução dos casos. Eu acho que então começou a aparecer vasinho, já procura, né? Porque pode ter aí uma futura varize realmente. Exatamente. Apareceu os primeiros vasinhos, uma avaliação vascular bem feitinha, bem interessante, porque nós já antecipamos os problemas. E a gestação, ela é um norte clássico. As mulheres contam sintomas bem pouquinhos antes da gestação, e quando tem o boom hormonal que norteia a gestação, ao término, no período ali do puerpério, que é o pós-gestacional, nós observamos a exacerbação desses sintomas. Então é bem evidente nesse período mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta de apresentadora. Sabe aquela apresentadora que sabe o que vocês querem saber? Pois é, o salto, o famoso salto, que toda mulher gosta, ele tem relação com o surgimento de vasos? Porque as mães falam isso, né? Antigamente falavam, olha, fica usando salto, dor nas pernas, pode vir vasinho e tal. Piora, realmente tem relação? Vamos lá. A gente divide, eu não quero colocar o salto alto como vilão. Por favor, hein? Da mulherada, hein? O salto alto, qual que é a gente entender a mecânica do salto alto? O que o salto alto faz? Se a mulherada perceber, ele engessa, entre aspas, a perna, né? Nós temos na caminhada uma biomecânica do tornozelo e dos pés. Quando as mulheres usam esse salto alto, não tem essa mecânica adequada do tornozelo e da panturrilha. Isso dificulta o bombeamento de sangue. Não é o salto alto que causa a formação de varizes, mas aqueles pacientes que possuem já todo o histórico familiar que nós comentamos de formação de varizes, quando eles usam salto alto, eles podem piorar sintomas. É uma predisposição que o salto ajuda. Ajuda principalmente nos sintomas, Duda. Ele pode exacerbar esse cansaço, essas dor, câimbras, né? Dor no final do dia. Então ele pode sim.
Bom, respondido. Mulheres, usem com moderação. Mas não abandonem seus saltos. Não abandonem os saltos. Doutor, agora sim, como que funciona o tratamento? É um tratamento simples? E fala um pouquinho do tratamento quando inicia com vaso e depois a varizes. Como que funciona esse tratamento? Perfeito. Então, o tratamento de varizes. Nós primeiro precisamos realizar a avaliação completa com o Doppler. A partir da avaliação com Doppler, nós vamos distinguir 2 grandes grupos. Aqueles grupos que possuem varizes e aqueles grupos que só têm vasinhos. Nos grupos que possuem varizes, nós precisamos inicialmente tratar essas varizes. Senão nós vamos ficar enxugando o gelo, fazendo aplicação em vasinho e vão recidivar. Hoje, o tratamento de varizes é extremamente moderno, com técnicas com laser. Uma vez tratadas as varizes, nós podemos tratar os vasinhos. Já naqueles grupos que não possuem varizes, que nós avaliamos, não tem nada de varizes, aí sim é só o tratamento moderno dos vasinhos. Também com outro tipo de laser, que é o laser transdérmico que nós chamamos, com aplicações associadas. Tá certo. Conversei com o Dr. Vinícius Bignato, médico cirurgião vascular e endovascular e coordenador do Serviço Vascular do Hospital de Barueri. Doutor, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Me deu um alívio que eu posso continuar usando salto, Pode, aliviou aí os nossos vontade. telespectadores e eu te espero mais vezes aqui no programa para falar sobre esses temas. Maravilha, Duda. Muito obrigado pelo Igualmente. convite. Prazer atender aqui. É isso aí. Estamos de volta e agora eu recebo uma convidada muito especial, uma amiga, uma parceira aqui do Saúde Você, doutora Débora Viana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Duda. É sempre muito bom estar aqui com você. 2023, estamos juntos, hein? Aê! É isso aí. Doutora, vamos falar agora de carnaval. Eu pensei em você por quê? Porque a gente sabe que alguns comportamentos durante essa fase que tá todo mundo no oba-oba pode colocar em risco a saúde. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre doenças que podem acontecer por causa desses comportamentos do carnaval. Vamos falar do beijo? Vamos começar com um comportamento bem leve. O pessoal que beijo. tá curtindo, né? Que tá solteiro, que tá aproveitando o carnaval. O câncer tem relação com o beijo? Tem, mas o que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte: o cuidado que você deve ter hoje não é para, por exemplo, a Débora de hoje. Sim. É para a Débora daqui 20 anos, né? Então, nós precisamos nos atentar aos nossos comportamentos agora para prevenir. Então, vamos lá no beijo. Tá. Tem problema a gente dar um beijo? Não tem problema nenhum, é ótimo e eu recomendo. Então, a gente pode começar desde as infecto-contagiosas, né? Então, por exemplo, uma mononucleose, que são doenças autolimitadas, tem problema nenhum, mas vão dar um monte de linfonodos, que são aquelas bolinhas no pescoço, né? Até outras coisas, por exemplo, o HPV, né? Tá. Então, o que é o HPV? Então, ele é um vírus que agora, tudo bem, vai ser uma vesícula, não tem problema nenhum. Mas a longo prazo, ele vai ter a capacidade de degeneração da mucosa local em uma neoplasia, em um câncer. Olha. Então, a questão não é hoje, então não é a Débora de hoje, é a Sim. Débora daqui 20 anos. E o HPV, ele é um problema que está fazendo com que os cânceres de orofaringe e de laringe, que são os cânceres que eu trato, venham a acontecer na população mais jovem. Antigamente, a gente tinha esses cânceres nos pacientes com 60. Hoje, a gente tem nos pacientes com 40. Antigamente, a gente tinha esses cânceres acometendo muito mais homens do que mulheres. Hoje, continuam sendo mais homens do que mulheres, mas nós já estamos começando a ver que as mulheres estão aumentando a incidência dos tumores de laringe e orofaringe. Então é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Então, e esse contato, como que a gente vai ter? É um contato sexual, né? Então, identificou algo de diferente, vamos lá procurar o médico. Tanto o ginecologista quanto o cirurgião de cabeça e pescoço, ou otorrino no caso. Eu quero fazer um alerta. A gente está aqui num programa que é transmitido na internet. Hoje todo mundo tem acesso à comunicação via internet. E é por isso que a gente traz aqui informações importantes para todos os públicos. E por que não falar de uma forma muito clara sobre o sexo oral? Que acontece muito, e eu já presenciei casos, e quero te falar sobre isso, de uma adolescente num consultório odontológico, que eu estava fazendo consultoria, com alguns sinais, algumas bolinhas, algumas coisas, e o dentista ficou um pouco constrangido porque ela estava acompanhada da mãe. E provavelmente a indicação daquele problema que ela estava aparentando era de um provável sexo oral.
isso realmente faz sentido, acontece, o que pode ser, porque hoje os jovens, a gente está falando numa época, gente, que carnaval, maravilhoso, o Brasil é conhecido pelo país do carnaval, né? Vem muita gente de fora, tá todo mundo aproveitando, curtindo, mas a saúde da gente não tem preço, não tem época, você tem que cuidar da sua saúde. Então, a todo momento, você é responsável pela tua saúde e o seu comportamento diz muito sobre isso. Então, assim, pelo menos ter a informação de como se cuidar. Exatamente. Então, não é a proibição do sexo oral, de forma alguma, mas usar a camisinha, né? Que mais? Se vacinar, né? Então, existe hoje a vacina do HPV, que é importante de ser feita, né? Que é feito logo cedo, logo com né? criancinhas, né? Com 10 anos já deve ser feita essa vacina, mas se você é jovem, se você é o adulto jovem até 40 anos, vamos lá, estamos aí, somos jovens. Somos jovens. Mas... Eu passei dos 40 a semana passada. Mas, assim, faça a sua vacina se não fez, né? Então, porque isso vai ajudar, né? Então, o nosso objetivo é prevenir, não é o agora, é o daqui 20 anos. E importante lembrar, ela falou algo muito importante aqui, que essa vacina de prevenção do HPV, ela acontece lá na infância, né? Então, assim, não que só porque eu tomei vacina vou sair no oba-oba, não é isso. Não é isso. A gente está citando aqui alguns problemas que você pode ter inúmeros, mas... No caso do câncer, do HPV, você pode, inclusive, fazer vacinação pequena, né? Isso para os pais é importante. Exato. E aí a gente tem as outras questões, né? Diagnóstico precoce. Sim. Então, eu identifiquei alguma lesão diferente na minha boca, uma úlcera que não cicatrizou, faz 15 dias que estou lá com aquela afta. Vamos procurar um especialista para ver do que se trata, né? Uma garganta que está inflamada faz um mês. Poxa, não é para sua garganta estar inflamada há um mês. O que está acontecendo? Vamos observar. Outra coisa importante que a gente vai pensar, poxa, carnaval, é festa, então é bebida, é cigarro, é o pendrive, né, que tá agora na moda. Então, assim, idealmente, a minha recomendação é, não tenham, né? Pendrive são cigarros eletrônicos. São cigarros eletrônicos. Gente, por favor, pensem com muito cuidado na saúde de vocês, porque tá grave, né, doutora? Exatamente. Os jovens, aí tá cometendo jovens. Exatamente. Jovens nos hospitais, os casos estão muito sérios, o óleo do cigarro queimando o pulmão, jovens na UTI e chegando até a óbito. Exato. Então, assim, temos que ter moderação, né? Então, vai pro carnaval. Não é pra ter excesso de álcool, né? O tabaco, que agora está voltando, é uma geração que está fumando muito, né? A gente não deve, a gente tem que pensar como que vai ser o meu futuro, né? Então, como que vai ser o meu câncer de língua, como que vai ser o meu câncer de garganta, né? Então, isso a gente precisa se conscientizar, porque 95% dos cânceres que eu trato são causados pela bebida e pelo cigarro. Sério? Exatamente. 95%. Ou seja, então a gente está querendo dizer que existe aí uma prevenção. Não fumar, não beber, já é uma forma de prevenção. O que me chama muito a atenção é que a gente está numa geração, a gente está vivendo uma geração, eu falo isso porque com 44 anos eu já não sou da geração de hoje, mas é uma geração assustadora, né? Hoje você vê que os jovens estão muito cedo adoecendo, com doenças que era para cometer lá a partir dos 40 e até 60 E pior do que isso, doenças que a gente já considerava sob controle estão voltando. Pela falta de alguns cuidados, né? Por exemplo, sífilis oral. Sífilis é uma doença que a gente quase não tinha mais tanto no nosso consultório, né? E hoje a gente está tendo. Por quê? Porque as pessoas estão tendo comportamentos indiscriminados, né? De troca de parceiro muito rápida e falta de alguns cuidados. De novo, usem camisinha, né? Exatamente. Que são coisas que a gente consegue melhorar e fazer a prevenção. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu acho importante a gente trazer aqui especialistas para falar de um tema. A gente vê que hoje o acesso à internet, o acesso à comunicação, ele está muito amplo. Então, a gente tem que usar o nosso espaço, a nossa voz e para falar de algo muito sério, para orientar as pessoas de como cuidar da saúde, como fazer prevenção. Porque não existe prevenção de câncer, existe diagnóstico precoce. Mas você também pode mudar muitas predisposições a doenças através do seu comportamento, através do seu estilo de vida. E é essa a mensagem que eu quero deixar para você. A sua saúde não tem preço, ela não vive de momento. Então, cuide dela, que é seu bem mais precioso. E aí, eu te agradeço imensamente pelo carinho de ter aceitado o convite, de ter vindo aqui falar nessa época tão importante que é o carnaval. E a gente sabe que no Brasil as pessoas têm abusado e muito. Exatamente. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto que é muito caro para mim, né? A prevenção. E mudando pequenos comportamentos, a gente consegue ter um impacto muito grande
como eu falei, na Débora daqui 20 anos, né? Sim. Em você daqui 20 anos. Então, É isso aí. pensem nisso. E um bom carnaval pra todo mundo, Opa! né? Aproveitem com moderação. Um beijo pra vocês e até a próxima segunda-feira com muita informação de saúde. E você?